se afastar e vou ter uma vida melhor. Nunca vai ter, meus irmãos. Pode perguntar para qualquer pessoa lá fora hoje, se a vida dela, quando se afastou dos caminhos de Jesus Cristo, se tornou melhor ou mais pior. Pode perguntar qualquer um lá fora, ele vai falar claramente: tem força para vir à casa do Senhor Jesus Cristo, mas às vezes tem vontade de vir para a igreja, mas não tem força para chegar até a casa do Senhor. Mas a Bíblia nos mostra claramente que esse filho pródigo, ao ver a situação qual ele estava vivendo, o mais interessante é que esse filho pródigo, ele teve um privilégio, teve uma oportunidade de voltar novamente para a sua casa, porque assim também como está escrito na palavra do Senhor Jesus Cristo, que enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança, porque enquanto a porta da graça está aberta, ainda há esperança. Talvez alguém lá fora se pergunte assim: não há mais esperança para mim, eu já falei demais na face da terra. Mas quando você entende que é o sangue carmesim do Senhor Jesus Cristo, que ele purifica todo o pecado, que ele limpa todo o pecado, você entende que por mais que o ser humano é falho e pecador, mas você entende que o sangue de Jesus Cristo é um sangue poderoso, é um sangue que purifica, um sangue que limpa todo o pecado que a pessoa cometeu sobre a face da terra. Porque o mais interessante é a parábola do filho pródigo, que teve arrependimento, e aquele filho pródigo conheceu que estava errado diante do que ele estava vivendo naquele momento. Porque ao ver que ele ia alimentando aqueles porcos, ele falou assim: até os porcos comem as lotas naquele momento, e eu aqui pereço de fome. Aquele filho pródigo entendeu que até os porcos tinham alimento, ele não tinha alimento naquele lugar. Ou seja, não adianta, meus irmãos, nós falarmos assim: talvez está faltando algo na sua casa, mas você está falando assim: talvez se eu voltar para trás, eu vou ter uma vida com abundância, eu vou ter uma vida mais melhor diante, longe de casa, longe da presença do Senhor Jesus Cristo. Mas eu não tenho vida melhor, meus irmãos. Talvez nós se perguntamos assim muitas vezes, talvez nós estamos passando por alguma grande dificuldade na sua vida. Nós estamos a falar assim: Senhor Deus, por que eu estou passando por tanta situação? Assim também como a Maria disse nessa noite, muitas vezes tem situações a qual nós vivemos, é para Deus provando o limite, a limitação da nossa fé, qual nós estamos vivendo. É você ver uma porta fechada sobre a tua vida, é tudo isso dando errado na sua vida, e você fala assim: eu ainda tenho fé, que eu creio, porque eu creio que Deus ainda vai abrir uma porta. Porque, meus amados irmãos, porque muitas vezes nós temos pouca fé no Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus falou assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, não que a nossa fé é tamanho de um grão de mostarda, é uma comparação do quão pequeno a nossa fé é diante do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim nós temos que entendermos claramente que não é como nós queremos, mas sim como Jesus Cristo quer em nossa vida. Nós temos que entender claramente que é Ele que está no controle da nossa vida. Não é de nós que queremos murmurar, não é de nós que queremos reclamar, meus irmãos, da situação qual estamos vivendo nos dias atuais. Nós entendemos claramente que por mais que nós estamos vivendo de tempos difíceis, nós entendemos claramente que Jesus Cristo está no controle de tudo em nossa vida. Nós entendemos assim claramente, mas muitos cristãos hoje são perseguidos por apenas anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Muitos cristãos hoje que são perseguidos, mas nós entendemos claro que vale a pena sofrer por perseguições sobre a face da terra, porque nós entendemos claramente de onde Jesus Cristo nos tem tirado e tem nos colocado na presença dele. Porque o mais interessante sobre a parábola do filho pródigo, que aquele filho pródigo voltou para a sua casa, voltou para o seu lar. Eu imagino claramente aquele pai que todos os dias ali pensando: o meu filho se foi para longe, se afastou da minha casa, mas eu creio que um dia ele vai voltar. Eu creio que um dia ele vai voltar para a minha casa novamente. Porque eu imagino, meus irmãos, a tristeza que aquele pai estava vivendo naquele momento, longe do seu filho, longe de até sentir a presença do seu filho naquele momento. Muitas das vezes, meus irmãos, quantas vezes Deus está esperando algumas pessoas que se afastou, volta novamente para a sua casa. Sabe por quê, meus irmãos? Que o pai do filho próximo, ele pediu dele ir.
Porque todos nós temos livre-arbítrio. Você não é obrigado a servir Jesus Cristo. Você tem um direito de escolha. Mas independente da sua escolha que você tomar, a escolha errada, você vai entender claramente: existem dois caminhos. O caminho para a salvação eterna e também o caminho para a condenação eterna. Porque independente de dois caminhos que nós escolhemos, meus irmãos, somente existe um caminho que leva à salvação eterna. Talvez alguns se perguntem assim, alguns falam sobre religião, mas o que é religião para algumas pessoas? Porque religião para algumas pessoas é você adorar qualquer Deus, mas somente há um Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Pode falar que existem vários deuses, mas somente Jesus Cristo é o Salvador. Ele mesmo falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro Salvador além de mim. Somente Jesus Cristo é o Salvador de todo que se aproxima dele. Somente Jesus Cristo pode oferecer a salvação eterna. Não há outro Salvador além de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sinto a presença do Senhor Espírito neste lugar, porque, meus irmãos, quando Jesus Cristo estava ali na cruz do Calvário, Ele se entregou por toda a humanidade naquele momento. Ele não se entregou somente para cada um que estamos aqui nessa noite, Ele se entregou por todos que estão lá fora também. Eu imagino claramente que aquele pai, aquele filho pródigo, aquele dia, sentindo a saudade do seu filho e voltar para casa. Porque aquele pai, talvez todos os dias estavam esperando aquele filho voltar. Mas o mais interessante é que esse filho pródigo voltou novamente para sua casa. O mais interessante, meus irmãos, que quando um pecador se arrepende e volta novamente para a igreja, o mais interessante é que o Pai se alegra, e o próprio Deus se alegra, porque o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus não quer ver ninguém perdendo a salvação. Ele quer ver todos salvos. Ele quer ver todos na presença dele. Porque quando ele voltar, meus amados irmãos, ele quer ver claramente alguns, todos nós subindo juntamente, meus irmãos, para nós encontrarmos com o Senhor Jesus que nos ama. Porque tudo que o mundo oferece é apenas prazeres momentâneos. Talvez alguns tentam preencher um vazio lá fora com algo que o mundo oferece, mas quando isso acaba, o vazio volta novamente, porque aquele vazio não foi preenchido. Mas quando a pessoa está na presença, quando ela entende que a única pessoa que preenche aquele vazio naquele momento é o Senhor Jesus Cristo, que por mais às vezes nós estamos tão aflitos na nossa casa, no nosso lar, meus irmãos, mas quando nós entendemos claramente que o Espírito Santo de Deus está habitando em nós, e nós sentimos a presença dele quando nós estamos orando naquele quarto, você entende que por mais que a tristeza abate a sua alma, você entende que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle da sua vida, meus irmãos, porque quão maravilhoso é o nosso Deus sobre a nossa vida, Ele que está cuidando dia após dia da nossa vida. Porque o mais interessante dessa parábola, o filho pródigo teve arrependimento, porque todas as vezes que o pecador se arrepende, ele alcança a misericórdia. Muitas vezes o inimigo coloca sempre na mente da pessoa: para que voltar para casa, para que voltar para a igreja? Você já pecou demais, você já está sujo, você não merece a salvação. Ele lança sempre na cabeça da pessoa, mas só que ele não entende, meus irmãos. A única pessoa que não tem oportunidade hoje é o próprio Satanás. Mas todas as pessoas, meus irmãos, que se arrependem, todo ser humano que se arrepende e volta para a presença, ele tem a oportunidade de ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque esse filho pródigo, após voltar para sua casa, aquele pai se alegrou. A Bíblia nos mostra claramente que após ele ter voltado, aquele pai correu e abraçou seu filho. Porque não há nada mais melhor, mais interessante, meus irmãos, do que nós sermos recebidos novamente. Para todos que um dia estavam no mundo, que se afastou e voltou novamente para a igreja, Deus se alegra tanto, porque Ele entendeu, porque a pessoa entende que lá fora não são coisas momentâneas, mas quando você volta, aquele pai, aquele filho pródigo, colocou vestes novas, assim também todos nós que voltamos, que a gente estava lá fora e volta novamente para casa do Senhor Jesus Cristo. Deus coloca roupas novas, coloca as vestes novas na nossa vida.
colocou uma aliança no dedo, um anel no dedo do filho pródigo. Um anel que significa ali, aliança.